Tomé não era incrédulo como muitos o chamam. Ele era um homem que buscava certeza. Um homem que precisava ver, tocar, sentir, antes de entregar completamente o coração. Entre os apóstolos, era o mais calado, o mais observador, o mais racional. Enquanto Pedro falava primeiro e pensava depois, Tomé pensava tanto que às vezes se perdia dentro do próprio silêncio. Ele amava Jesus, mas amava com o peso de quem já conheceu a dor de acreditar e ser decepcionado pelo mundo. E quando alguém carrega cicatrizes na alma, aprende a desconfiar até do que é divino. Desde o início, Tomé seguia Jesus com curiosidade e respeito. Ele não era um fanático, mas um buscador da verdade. Quando Cristo falava sobre o reino dos céus, Tomé escutava como quem tenta montar um quebra-cabeça invisível. As parábolas o intrigavam. As curas o emocionavam. Mas no fundo ele se perguntava: e se tudo isso acabar? E se um dia ele não estiver mais aqui? Era um homem dividido entre a fé e a razão, entre o espírito que queria crer e a mente que precisava entender. E talvez por isso, Jesus o amava de forma especial, porque via nele a sinceridade de quem não fingia acreditar, mas desejava acreditar de verdade. Os dias ao lado de Cristo foram cheios de luz, milagres e promessas. Tomé viu cegos enxergarem, leprosos serem curados, mortos ressuscitarem. E mesmo assim, no fundo, algo dentro dele permanecia inquieto. Ele acreditava, mas temia perder o que acreditava. Era como segurar água nas mãos. Por mais que tentasse, a fé escorria entre os dedos da dúvida. Certa vez, quando Jesus disse aos discípulos que voltariam à Judeia, onde já queriam matá-lo, Tomé foi o único a responder com coragem: vamos também nós, para morrermos com ele. Essas palavras revelam que a dúvida não o tornava covarde. Ele não era incrédulo por falta de fé, mas por excesso de amor. Queria entender o porquê do sofrimento, o sentido do sacrifício, a razão de tanta dor. Ele não temia morrer, temia acreditar em vão. E então, veio o momento que mudaria tudo. A última ceia. Jesus falava sobre partir, sobre ir preparar moradas na casa do Pai. E Tomé, sem esconder sua confusão, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a história: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele instante, Tomé ficou em silêncio. Era como se Jesus tivesse olhado dentro de sua alma e dito: Não procure o caminho fora de mim. Eu sou o próprio caminho que você busca. Mas quando a noite chegou, e os soldados vieram com tochas e espadas, a fé de todos foi colocada à prova. O Messias foi levado, açoitado e crucificado. Tomé assistiu tudo de longe, escondido, com o coração despedaçado. Ele viu o corpo de Jesus tombar, viu o sangue escorrer, viu o silêncio cobrir o céu. E naquele silêncio, algo dentro dele se quebrou. A dúvida venceu. Porque como poderia o Filho de Deus morrer daquela forma? Como poderia o Mestre que prometera a vida eterna agora estar preso à morte? Os dias que se seguiram foram de luto e confusão. Os discípulos se reuniam em segredo, temendo os romanos e os fariseus. E Tomé se afastou. Precisava de solidão. Precisava respirar. Enquanto os outros choravam juntos, ele preferiu se calar sozinho. Passava horas caminhando pelas ruas desertas, olhando para o horizonte e tentando entender o que havia acontecido. Será que errei tudo? Será que a fé foi apenas um sonho? Ele lembrava das palavras de Jesus, mas elas pareciam distantes, como ecos de um tempo que já não voltaria. Quando os discípulos vieram correndo contar que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé olhou para eles com os olhos cansados. Vimos o Mestre, ele vive. Ele entrou no quarto, falou conosco, disseram. Mas ele balançou a cabeça, amargo e ferido. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser o dedo nelas,
Se eu não tocar o seu lado ferido, não acreditarei. Não era desdém. Era dor. Era medo de acreditar de novo e perder mais uma vez. Durante 8 dias, Tomé viveu entre o arrependimento e a desconfiança. Queria acreditar, mas o coração ainda sangrava. Cada pôr do sol parecia mais pesado. O som dos passos ecoava no quarto vazio. O rosto de Jesus o perseguia na memória. E o olhar do Mestre, tão cheio de paz, agora o atormentava. Ele pensava nas palavras, nos milagres, no toque curativo das mãos que agora, segundo diziam, estavam perfuradas. Se for verdade, por que não me apareceu também? Ele se perguntava, olhando para o céu sem respostas. Mas o tempo de Deus nunca é o mesmo do homem. E no 8º dia, quando os discípulos estavam novamente reunidos a portas trancadas, Tomé decidiu estar com eles. Talvez por saudade, talvez por uma última tentativa de não se perder completamente. A sala estava em silêncio, apenas o som de suas respirações e o vento batendo nas janelas. De repente, uma presença preencheu o ar. Uma luz suave tomou conta do ambiente, e uma voz conhecida disse: "A paz esteja convosco." Todos se voltaram. Era ele. Jesus estava ali, em pé, diante deles. Vivo, real. O mesmo rosto, as mesmas mãos, as mesmas marcas. Tomé ficou imóvel. O corpo tremia. A mente gritava, mas o coração se calou. Jesus olhou diretamente para ele, como se só existissem os dois, e disse: "Tomé, traga o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." As lágrimas desceram antes mesmo que ele pudesse falar. Tomé deu um passo à frente. Suas mãos tremiam. O mundo parecia desaparecer. Ele tocou as feridas. E naquele toque, tudo mudou. Não era o toque do cético. Era o toque de quem volta para casa. Era o toque do homem que finalmente entendeu que a fé não é a ausência de dúvida. É acreditar mesmo quando se duvida. Ao sentir o calor do corpo ressuscitado, ele sussurrou com voz embargada: "Meu Senhor e meu Deus." Aquelas 4 palavras ecoaram pela eternidade. Porque não nasceram da razão, nasceram do encontro. A fé de Tomé não veio do ver, mas do ser visto. Não veio do tocar, mas do ser tocado por aquele olhar que atravessa a alma. Jesus sorriu com ternura e respondeu: "Você creu porque me viu. Bem-aventurados os que não viram e creram." Tomé caiu de joelhos. Pela primeira vez, ele não precisava mais de provas. A presença bastava. A dúvida que o consumia agora se transformava em chama. Uma chama serena, mas inextinguível. A partir daquele dia, sua vida se tornou missão. Ele compreendeu que o toque que o curou não era apenas para si. Era para o mundo. Depois da ascensão de Cristo, Tomé partiu em viagem missionária. Pregou o Evangelho com coragem, enfrentando perseguições, tempestades e desertos. Levou a palavra de Deus a terras distantes, chegando, segundo a tradição, até a Índia, onde fundou comunidades cristãs e converteu multidões. O homem que duvidou se tornou o mensageiro da fé. O apóstolo que exigiu ver foi aquele que fez outros verem o invisível. E onde antes havia medo, agora havia propósito. Mas a jornada não foi fácil. Por onde passava, enfrentava incompreensão, ódio e violência. E ainda assim, nunca mais negou o que havia visto. Em cada aldeia, em cada templo, em cada olhar que o questionava, ele repetia: "Eu toquei o corpo do ressuscitado. Eu senti o amor que venceu a morte." E sua voz tinha autoridade, porque era a voz de quem um dia duvidou. E foi alcançado pela verdade. Anos depois, Tomé foi preso por causa de sua fé. Os governantes locais o consideravam uma ameaça, um estrangeiro que espalhava ideias perigosas. Quando foi interrogado, perguntaram-lhe: "Você realmente acredita que esse Jesus é o Filho de Deus?" Tomé sorriu, cansado, mas firme.
Eu não apenas acredito, respondeu. Eu o vi, eu o toquei. E desde então, nunca mais fui o mesmo. Foi espancado, açoitado e, por fim, atravessado por lanças. Morreu com os olhos voltados para o céu, murmurando as mesmas palavras de amor que um dia sussurrou em Jerusalém. Sua morte não foi o fim, mas o testemunho de uma vida transformada. Aqueles que o ouviram pregar continuaram sua missão. E séculos depois, comunidades cristãs na Índia ainda carregam seu nome e sua história. A dúvida que o marcou se tornou a ponte que trouxe milhões à fé. Porque Deus nunca despreza quem pergunta. Ele apenas espera o momento certo para responder. A história de Tomé é, na verdade, a história de todos nós. Quem nunca duvidou? Quem nunca olhou para o céu em silêncio e perguntou: Senhor, está aí mesmo? A fé não nasce no conforto. Ela nasce no conflito, na perda, no medo, na ausência. A dúvida não é inimiga da fé, é o solo onde ela germina. E foi isso que Jesus mostrou a Tomé. Que não há vergonha em duvidar, desde que você continue buscando. Que Deus não se ofende com perguntas honestas. Ele apenas deseja corações dispostos a ouvir a resposta. Se Tomé não tivesse duvidado, talvez nunca tivesse tocado. E se não tivesse tocado, talvez nunca tivesse sentido a profundidade do amor de Deus. O toque curou mais que a incredulidade. Curou a ferida humana de não se sentir digno de crer. Porque a dúvida, às vezes, é só o medo disfarçado de razão. O medo de se entregar e ser ferido novamente. O medo de amar o invisível e ser traído pela esperança. Mas o amor de Cristo é paciente. Ele espera. Ele se deixa encontrar, até por quem hesita. Hoje, muitos vivem como Tomé, entre a fé e o ceticismo, entre a oração e o silêncio, entre a certeza e a confusão. E é a esses que Jesus ainda diz: toque minhas feridas. Veja que estou vivo. Não tenha medo de acreditar. Porque a fé verdadeira não ignora as dúvidas, ela as atravessa. E quando finalmente você toca o que antes só ouvia falar, descobre que Deus sempre esteve ali, no meio da confusão, esperando o momento em que sua alma se abriria. A dúvida de Tomé não o afastou de Cristo, o levou de volta a Ele. E é isso que torna sua história tão poderosa. Porque não é a história de um incrédulo que se arrepende, mas de um homem ferido que aprende a confiar novamente. E quando ele diz: meu Senhor e meu Deus, não está apenas reconhecendo o Messias, está entregando a própria alma. A partir daquele momento, ele não precisou mais de provas, porque se tornou prova viva daquilo que acreditava. E talvez seja isso o que Deus faz conosco. Ele não exige fé perfeita. Ele apenas quer sinceridade. Ele não espera que sejamos anjos, mas que sejamos humanos o suficiente para buscá-lo, mesmo quando não o vemos. Tomé nos ensinou que crer não é ter todas as respostas, é continuar caminhando mesmo sem entender o caminho. Quando a dúvida te visitar, lembre-se de Tomé, lembre-se do toque, lembre-se que o próprio Cristo não rejeitou sua incerteza. Ele a acolheu, transformando-a em testemunho. Porque para Deus, até a dúvida pode ser o início de um milagre. E talvez, quando você menos esperar, Ele também entre no seu quarto fechado, na tua mente cansada, no teu coração trancado, e diga as mesmas palavras: a paz esteja contigo. E nesse instante, como Tomé, você entenderá que o toque de Deus é o único que cura as feridas da alma.